Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao Conexão Escola TV. Eu sou o professor Valdeir. Na aula de hoje de Ciências, vamos refletir sobre o mundo dos seres vivos, a importância dos animais, plantas e a fotossíntese. Vamos lá? Nós vivemos no planeta Terra e no nosso planeta existem variados tipos de seres vivos. Na verdade, a Terra é o único planeta conhecido até hoje que possui vida, ou seja, seres vivos. Estes seres vivos possuem características próprias e elementos que os definem como vivos. Nessa imagem aí que aparece para vocês, os seres dessa foto são vivos ou não vivos? Olhando assim, não dá para saber, a menos que você já tenha tido contato com uma planta ou um pássaro. Aí fica mais fácil. Mas enfim, quem respondeu que os dois são seres vivos, acertou. Cada um desses seres tem características próprias que os definem como seres vivos. Vamos ver isso? Os cientistas que estudam seres vivos já catalogaram milhões de espécies. Cada ser vivo pode viver em lugares muito diferentes um do outro. Quando descobertos, esses seres vivos são classificados por pesquisadores e recebem um nome científico, para que sejam identificados em qualquer lugar. Cada ser vivo também possui um nome popular, que geralmente é pelo qual nós os conhecemos. Para que um ser seja classificado como ser vivo, ele tem que ter algumas características. Entre elas, uma organização celular, o ciclo da vida, responder a estímulos e um metabolismo. Que é isso, professor? As células são pequenas unidades de tamanho microscópico que existem em todo o nosso corpo. Elas se organizam para formar os nossos órgãos e tecidos. Todo ser vivo também tem um ciclo da vida, ou seja, eles nascem, crescem, podem se reproduzir, envelhecem e morrem. Outras características dos seres vivos é que eles também respondem a estímulos conforme a necessidade e que eles precisam também de energia para o seu funcionamento, ou seja, o chamado metabolismo. Vamos ver alguns desses seres vivos? Os animais são seres vivos que não produzem o seu próprio alimento, ou seja, eles se alimentam de outros seres vivos. Os animais podem viver em ambientes diversos, aquáticos ou terrestres, e possuem formas e tamanhos diferentes também. Na sua tela aí aparecem formas bem diferentes. O primeiro é a borboleta, bem pequena, com asas, e o segundo é o lobo-guará. São formas diferentes e ambientes de vivência diferentes também. Esse ambiente em que eles vivem é chamado habitat. Alguns animais sequer foram descobertos até hoje, sobretudo aqueles que vivem no fundo do oceano. Já as plantas são seres vivos que produzem o seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. As plantas, assim como os animais, podem viver em ambientes bem diversos, terrestres ou aquáticos. Elas também possuem formas e tamanhos bem variados, e há uma importância muito grande nelas. Através da produção do seu alimento, elas fornecem a nós o oxigênio necessário para a nossa sobrevivência. Outros seres vivos são os fungos. Os fungos também não produzem o seu próprio alimento. Eles se alimentam de outros seres, promovendo a decomposição. A maioria desses seres vivos gostam de um ambiente úmido e escuro para sobreviver. Alguns deles podem ser vistos a olho nu, como os cogumelos, e outros são vistos somente com o auxílio do microscópio, um aparelho para ver seres muito pequenos. Alguns fungos são bons e outros provocam doenças, como a frieira, uma doença nos pés. Veja na imagem 2 aí um pão mofado.
O que chamamos de mofo são fungos se alimentando desse pão. Já na imagem 1, o que você vê? Uma massa de pão crescendo. Para fazer pão, sua mãe utiliza provavelmente o fermento biológico. Esse fermento é um fungo do bem. Quando ele é misturado à farinha, ele se alimenta do açúcar da farinha e faz a massa crescer. Legal, né? Vamos a outros seres vivos, as bactérias. Assim como os fungos, as bactérias também não produzem o seu alimento. Elas se alimentam de outros seres vivos. As bactérias estão em toda parte e em todo lugar, mas elas não podem ser vistas a olho nu. Só as vemos com a ajuda de um microscópio, o aparelho com a lente de aumento, porque ela é um ser microscópico, bem pequenininho. As bactérias estão também no nosso corpo, e muitas delas nos fazem bem. Já outras causam doenças, como a cárie dos dentes ou a infecção de garganta. Na imagem da sua tela, vemos o iogurte. Para a produção de iogurte, são necessárias bactérias próprias que fermentam o leite ali, ou seja, são bactérias do bem. Já quando temos alguma infecção de garganta, ela é provocada por uma bactéria do mal. E para combater uma bactéria, o médico indica o antibiótico, que é o medicamento que combate a bactéria. Mas atenção, nunca se deve tomar medicação sem orientação do médico. Lembra que falei da fotossíntese? Pois é o processo de produção do próprio alimento pela planta. Ela retira a água e os minerais de que precisa do solo através das suas raízes. O sol é muito importante nisso tudo, pois as plantas, através dessa luz solar, absorvem o gás carbônico da atmosfera e liberam o gás oxigênio do qual ela não precisa, mas nós precisamos. Muitos outros animais e nós, seres humanos, precisamos do gás oxigênio para sobreviver. Vimos que existem vários seres vivos e seres não vivos também. Esses seres convivem conjuntamente numa relação entre eles. Isso é chamado ecossistema. No ecossistema, um ser depende do outro para sobreviver. Por exemplo, as plantas precisam de água, nutrientes e luz do sol para que produzam o seu alimento. Elas, por sua vez, alimentam outros seres, que alimentam outros seres. Essa relação deve estar sempre em equilíbrio. Quando interferimos muito no ecossistema, existem consequências para a vida de todos. Se um ser depende do outro e nós colocamos um desse ser em extinção, há consequências para todo o ecossistema, inclusive para nós humanos, que fazemos parte dele. Entendido? Veja a tirinha aí abaixo. Por que o Armandinho ficou tão feliz ao ver a árvore brotar? Fico até com vergonha quando vejo essas coisas. Ah, vocês ainda não nos venceram. Esse ponto de exclamação significa empolgação, a felicidade do Armandinho. Está demonstrando o sentimento dele. E a Sir Tolkien disse que a empolgação dele é porque as árvores são muito importantes para a nossa sobrevivência. Agora deixo aí uma pergunta para vocês. Você gosta de maniote esculenta? Que isso, professor? Eu tenho certeza que você gosta, ou já comeu. Lembra que eu disse que existem nomes populares e nomes científicos para os seres vivos? Pois é, maniote esculenta é o nome científico da mandioca. Veja aí, o nome científico maniote esculenta é o nome pelo qual os cientistas conhecem esse alimento. Já o nome popular pode ser diferente em cada lugar. Em Goiás, por exemplo, nós a conhecemos como mandioca, mas há em outros lugares que conhece como aipim ou macaxeira. É legal essa diferença, não é?
Bom, garotada, chegamos à nossa revisão da aula de hoje e vimos que há uma cadeia de relações entre os seres vivos e não vivos, que é o ecossistema. Os seres vivos possuem características próprias, como organização celular, ciclo da vida, metabolismo e a capacidade de responder aos estímulos. Os seres vivos são classificados por cientistas e recebem um nome científico, mas também podem ser conhecidos em vários lugares por nomes populares. Entre os seres vivos estão os animais, que possuem tamanhos e formas diferentes e não produzem o seu alimento, se alimentando de outros seres vivos. Estão também as plantas, que são seres vivos que produzem o seu alimento. Há também fungos e bactérias que se alimentam de outros seres vivos e alguns desses seres vivos são benéficos e outros nos causam doenças. Espero que tenham gostado da aula de hoje e as atividades dessa aula você encontra lá no portal Conexão Escola. Não deixe de acessar e até a próxima.